Oi, gente, então vamos ali, eu vou gravar passo a passo para vocês como a gente usa os bloquinhos, tanto de iluminação quanto de elétrica, né? Eu começo no meu template, claro, desenhando e marcando as paredes, que eu tô fazendo tudo fictício, tá? Realmente só para demonstrar aí a utilização dos bloquinhos. Eu uso uma ferramenta New Bit para fazer as paredes. Então eu vou construindo as paredes, copio, faço a lateral e assim a gente vai construindo todas as paredes. Nesse primeiro momento eu não me preocupo com layer, tá? Com nada. Faço as aberturas que a gente precisa fazer, então a porta, também usando a ferramenta Bit, no plugin, né? E aí vou fazer a abertura da janela também. Feita a janela, então, eu vou desenhar o que seria a minha laje e vou copiar também para fazer o meu piso, sem me preocupar nesse momento, né, com as texturas, tá? Vou deixar tudo mais sequinho, mas para vocês verem. Escondi, né, ocultei a parte da minha laje e agora eu abri minha biblioteca de blocos de iluminação, onde a gente tem uma parte de gesso, e vou pegar um gesso pré-modelado que eu tenho com tabica. E ele tem uma função pra gente colocar o pé direito, então ele já fica no nível certinho. E eu uso uma ferramenta de escala pra arrumar ali a questão do tamanho do gesso, tá? Esse é um plugin pago, que ele permite que a gente dê um scale sem, né, desconfigurar as bordas aí, como se fosse um bloco dinâmico. Então, feito isso, agora a gente vai começar a posicionar os nossos pontos elétricos. Então eu faço algumas marcações de onde mais ou menos eu tô pensando em fazer, né? Pensei aqui em fazer uma cozinha. Então marquei ali mais ou menos um espaço de geladeira, marquei o meio da geladeira, marquei também forno, pia e fogão, e aí entrei no bloco, né, no arquivo geral, e fui selecionando então os bloquinhos de elétrica pra gente colocar. Comecei ali pela geladeira, então a gente vai lá e posiciona onde a gente colocou. Peguei a parte de torre quente, que é forno micro-ondas, colei lá no arquivo, previamente posicionei ali para depois, quando a gente desenhar a marcenaria, posicionar certinho no lugar onde a gente vai querer. Então posicionei, vou pegar outros blocos, como o de pia e aquecedor, como se fosse a nossa pia na cozinha. Colei no arquivo, centralizo. E aqui eu não tô me atentando, gente, para as medidas da cozinha em si, né? Não vou desenhar a marcenaria, mas só para vocês verem como é fácil a gente copiar e colar, né? Coloquei aqui os pontos de máquina de lavar louças. Selecionei o centro e coloco lá no eixo, então ele já vai ficando tudo certinho no seu lugar. Aqui eu vou desenhar rapidamente uma caixaria aí de geladeira e mais alguns móveisinhos. Desenhei então, né, a caixaria da geladeira, a torre de fornos, só pra gente ver como é fácil também agora compatibilizar os bloquinhos enquanto a gente tá fazendo a marcenaria, né? Então eu vou deixar a tomada acima, né, que seria talvez um nicho acima da torre de forno e micro, então eu consigo posicionar bonitinha ali no cantinho do nicho superior, né, para ter acesso a essas tomadas. Arrastei um pouquinho a minha lava e seca, né, mais pro canto, e vou pegar também agora a parte do cooktop, coifa e então, um possível forno também embaixo, né, a gente fez torre, mas puxei aqui só pra vocês verem, tá? Que tem um conjuntinho certinho, já caso não tivesse a torre de forno. Vou desenhar aqui só uma bancada rapidamente, pra gente representar aqui. E aí, gente, tá tudo certinho já nas alturas pré-programadas, mas como eles são blocos dinâmicos, né, a gente consegue alterar e adaptar, né, de acordo com o nosso projeto. Vou pegar agora também um micro-ondas, se a gente não tivesse a torre de forno, né, tudo representativo. E vou
colocar, por exemplo, na mesma prumada da tomada, né, que seria da lava e seca, e vou utilizar a questão da posição da legenda para não deixar uma em cima da outra, né? Então a de baixo fica encostada na parede e a de cima, né, a tomada, quanto mais para cima, mais para frente ela vai ficando na legenda. Então a gente consegue ter esse ajuste também através do próprio bloquinho dinâmico. Agora a gente vai fazer a colocação de um perfil de LED utilizando o conjunto de blocos dinâmicos de iluminação. Então eu vou pegar o perfil de LED e vou colocar diretamente no gesso. Lembrando que o gesso ele tem que estar desagrupado, né, para fazer o corte automático. Então eu arrastei para dentro do meu arquivo, girei, centralizei com um plugin que eu também já mostrei aqui. E aí vou entrar dentro do meu perfil para atualizar algumas informações. Então ele estava com 2 metros, eu passei para 3, fiz um ajuste ali, conferi, né, o tipo de lâmpada de fita que eu usei, tá certinho. É só dar um OK. Com a ferramenta interagir, a gente clica para ele poder atualizar e recortar certinho o gesso. E depois eu vim e alinhei de novo ali, bem no meio do gesso. Fiz a colocação também de uns spots para vocês verem como fica fácil quando a gente precisa da repetição, tá? Então, esperei carregar, entrei dentro do gesso, ali, entrei no gesso e com o bloco dinâmico coloquei a quantidade de 3, o seu espaçamento e ele já ficou certinho também. Então, agora eu só vou fazer uma marcação de onde eu poderia colocar esses spots e centralizei. Agora eu vou também fazer a colocação de algumas tomadas gerais e a parte de iluminação ali, né, se a gente quiser. Então peguei a tomada e aí agora vocês vão ver que eu fiz um ajuste e eu precisei colocar 3 tomadas na mesma prumada, porque eu queria colocar uma ali no cantinho. Então eu inverti a tomada, né, que tava ali na parte de baixo da lava seca. Antes aqui criei o roda-pia, só pra gente ter noção da altura da tomada. Então a gente vai percebendo que tudo é muito visível, né? A gente consegue realmente compatibilizar todo o projeto. Então cheguei um pouquinho para um lado e peguei aquela outra prumada e joguei pro outro lado para deixar tudo no mesmo, porque isso na obra a gente facilita, né? Aí deu aquele problema novamente de tomadinhas em cima de tomada. E aí eu usei a ferramenta posição na legenda pra gente colocar as 3 bonitinhas ali no cantinho, né, em posição certinho. Então, aí ficou aprumada com 3 tomadas. Eu vou usar um recurso agora também, que é colocar a tomada na posição horizontal para vocês verem como fica, que a gente também tem essa possibilidade através dos blocos dinâmicos, né? Abaixar um pouquinho, às vezes para ficar um pouco mais encostado na bancada. Enfim, esses são todos os ajustes que a gente vai podendo fazer, né? E aí, copiei pro lado para deixar tomadas em cima da bancada, por exemplo. Desenhei aqui o que seria possivelmente um armário aéreo com portas pra gente colocar ali uma iluminação, né? Um ponto de LED para uma possível fita de LED embaixo do armário, por exemplo. Então, segue, né, o mesmo esquema de colocar ali a posição na legenda para seguir a mesma prumada. E aí a gente vê que ele ficou por baixo, então a gente vai lá e aumenta um pouquinho e ele fica dentro do armário. Fiz uns pequenos ajustes na posição, porque eu copiei da outra, mas super tranquilo. E agora eu vim do outro lado pra gente colocar a parte de interruptores, né, pra gente acender essas luzes que a gente colocou na cozinha e mais algumas tomadas gerais, né? Então eu giro, também eu uso um plugin e aí a gente seleciona. Como eu tenho a LED e os spots, eu coloquei 2 tomadas ali, só representativo, tá? Ficou uma caixinha 4x4. E aí também peguei uma tomada baixa pra colocar lá no outro canto. E a gente percebe que, na verdade, eu peguei uma tomada média e mudando a altura, automaticamente muda a legenda.
Então a gente não precisa se preocupar em pegar se ela é média, se ela é alta, né? Ó, isso muda automático. Então ela já ficou com a legenda de ponto baixo. Agora a mágica começa a acontecer, que a gente vai colocar as coisas nas layers. E usando o template, os blocos que a gente adicionou, eles já estão todos configurados. Então aqui eu coloco que é piso, parede, teto, marcenaria e bancada. E as nossas plantas técnicas vão estar prontas praticamente, tá? A gente depois só precisa mandar para o layout para cotar. Então eu coloquei aqui tudo nas layers. E agora então a gente vai usar as cenas que estão salvas, né, anteriormente já, e procurar ali as nossas plantas, tá? A planta de layout vai ficar meio sequinha, porque a gente não fez muita coisa, a gente não colocou revestimento, não colocou textura, mas ela também já ficaria pronta. E então a cena de pontos técnicos já está pronta. Então eu vou dar um salve aqui, que eu tinha começado o meu arquivo e não tinha salvado, né? Criei aqui uma pastinha de teste, só pra gente jogar lá pro layout, pra gente ver como que ficaria, mas a planta tá praticamente pronta. E se a gente for ver, as outras também, de iluminação, também tá pronta. A de forro também já está pronta, então isso agiliza muito, né, na hora que a gente vai detalhar o nosso projeto aí, porque fica tudo muito bem compatibilizado. Aqui então, joguei o nosso arquivo lá pro layout e vou começar a cotar, né? Já tá todos os pontos certinho nos eixos, então a gente cota. Se precisar ajustar ali alguma cota, né, a gente tem que voltar ajustando, mas é bem tranquilo. E uma coisa muito boa também dos blocos é que eles conseguem colocar o rótulo, né, que o layout chama de rótulo, automaticamente, e ele já vem com as informações que a gente colocou lá no sketch, né, que é a questão de que tipo de ponto é, a altura, para o que é. Então ele já vem tudo bem certinho. Opa, que aqui deu uma falhadinha, aí mais, ó, tá ali. Então 2 tomadas, 2x4, então todas as configurações que a gente escolheu lá no layout, no sketch, vem aqui pro layout, e de uma maneira muito fácil a gente consegue rotular quando precisa, né? Quando não aparece o nome completinho, é porque às vezes o próprio layout falha, mas é só escolher a configuração name, que é o nome completinho, e ele vem, ó, a altura. Se o ponto é novo, né, aqui eu ainda acabei não mostrando a parte de ponto a remover, ponto a existir, manter, mas os blocos eles têm todas essas configurações, e quando a gente vem referenciar aqui, ele vem com a informação, tá? Pulei alguns aqui para o vídeo não ficar tão longo, mas para vocês verem que todos eles funcionam bem bonitinhos. Colocamos aqui também a legendinha no interruptor, né, que ele já diz o número de teclas, quantos interruptores são, tudo bem certinho. Agora a gente também vai fazer a parte do quantitativo, né, que essa atualização última que eu fiz, ele gera o quantitativo automático, né, lá gerando um relatório dentro do sketch. Então a gente vai lá no sketch, abrir, gerar relatório, e a gente vai importar o arquivo que eu já deixei pronto na pastinha para vocês, e a gente vai então gerar o relatório. Ele já vai dar a quantidade de cada tipo de bloco que a gente usou. A gente vai salvar dentro da nossa pastinha, né, da nossa pasta, do nosso arquivo. E aí lá na pasta a gente dá um Ctrl+C, né, copia e cola dentro do arquivo do layout, tá? Você também pode usar arrastando, mas copiar e colar também funciona. E aí ele já vai vir bem certinho, a tabela prontinha com a quantidade, né? Às vezes é bom para mandar para o eletricista, para ter uma relação, fica um pouco mais fácil de contar. E o legal é que as tabelas dentro do layout, elas conseguem copiar informações de outras tabelas. Então, eu copiei ali a referência de uma outra tabela que eu já tinha, e ela já fica bonitinho nas configurações que eu já tinha feito antes, né? Dentro do design das minhas pranchas, por exemplo. E se a gente for contar, tá tudo bem certinho. Ele diz que se é 20 volts, se é 10 volts, né? De acordo com o que a gente colocou lá no sketch. Então, é tudo bem compatibilizado.
E aqui é uma demonstração, então, bem rápida, né, do funcionamento dos bloquinhos. Qualquer dúvida, você pode me mandar mensagem no Instagram ou deixar aqui nos comentários.